Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Então vocês aqui pediram e a gente está trazendo o vídeo mostrando como fazer o deploy da sua aplicação React.js dentro do Heroku, beleza? Então vamos lá. Bom, então eu vou assumir aqui algumas coisas antes de começar esse vídeo. A primeira é que você já tem uma conta no Heroku, beleza? Se você não tem ainda, para você criar, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? O link é bem simples também, você pode digitar no seu navegador aí, é signup.heroku.com. Você vai cair nessa telinha aqui, você vai ter que fazer o seu cadastro, ok? Outra coisa que eu vou assumir é que você já tem o Heroku CLI instalado na sua máquina. Também o link vai estar aqui na descrição para você fazer o download, beleza? Tu vai cair nessa página aqui do Heroku CLI e aqui embaixo você vai fazer, vai seguir os passos, na verdade, de instalação de acordo com o seu sistema operacional. No caso eu estou usando o Windows, então na versão 64 bits, né? Então eu fiz o download aqui desse instalador 64 bits do Windows, instalei na minha máquina, beleza? Está funcionando certinho. Se você estiver utilizando o macOS, você vai rodar esse comando. Se você estiver utilizando o Ubuntu ou derivados, você vai rodar esse comando aqui, beleza? E aqui embaixo tem mais algumas dicas para você utilizar o Heroku CLI que você pode ver depois de assistir esse vídeo por completo. Show de bola? E aqui a última coisa que eu vou estar assumindo também é que você já tem algum projeto lá no seu GitHub, beleza? Algum projeto com React lá no seu GitHub. Eu vou estar utilizando aqui nessa aula e você, se você não tiver nenhum projeto assim disponível ou se quiser fazer só para testar aí mesmo, eu vou estar utilizando esse repositório aqui chamado Alga To-Do List React, que ele está lá no GitHub da AlgaWorks, só que aí você vai poder utilizar ele também. Então, para você poder utilizar ele, é só você fazer um fork dele aqui, né? E você vai ter acesso a ele lá dentro do seu repositório. Daqui a pouco eu te mostro por que você vai precisar fazer um fork, né? Você já vai ter acesso ali ao código desse repositório. Na verdade, quando você for fazer a integração lá no Heroku, ele já vai conseguir ler ele da sua conta. Então, eu assumi que você já tem uma conta criada, você já instalou o Heroku CLI e você também já tem um projeto pronto em React ou você fez o clone desse projeto aqui, que é o Alga To-Do List, beleza? Então, com isso, agora a gente já está pronto para começar a fazer o deploy dentro da nossa aplicação. Na verdade, o deploy da nossa aplicação React dentro do Heroku. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, então, vai ser acessar o dashboard do Heroku, né? Então, é só acessar dashboard.heroku.com/apps, beleza? Tem aqui alguns testes que eu fiz, na verdade, eu estava fazendo aqui anteriormente, né? Antes da gravação do vídeo, beleza? E, basicamente, eu vou estar criando uma nova aplicação. Você vai precisar criar uma nova aplicação aqui para você fazer o deploy dela, né? Então, eu vou clicar aqui em New, Create New App. E aqui agora eu vou chamar esse cara aqui de Alga To-Do, por exemplo, né? Eu vou dar um nome para ele. Esse nome precisa ser único, beleza? Nesse caso aqui está disponível, né? O Alga To-Do é um nome disponível. Mas se eu colocasse, por exemplo, só To-Do, provavelmente alguém já pegou esse nome para a aplicação, tá? Então você tem que saber que o nome para sua aplicação tem que ser único. É um identificador para ela, na verdade, né? Vou deixar algo tudo mesmo aqui, beleza? E aqui eu posso escolher a região, né? Se eu quero que ele seja montado no servidor nos Estados Unidos ou na Europa. Eu vou querer que ele seja montado nos Estados Unidos, ok? E eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Create App. Vou clicar nesse botãozinho Create App. E aqui agora, nesse momento, ele já criou a aplicação para a gente, porém, a gente precisa agora conectar a nossa aplicação, ou seja, essa aplicação que a gente acabou de criar, ao nosso repositório lá no GitHub, né? Por isso que eu falei que era importante você fazer o fork do projeto, porque você vai se conectar ao seu GitHub e aí, como você vai ter o seu projeto disponível lá no seu GitHub, você vai ter acesso a ele. Então, como que eu faço o link? Aqui tem essa partezinha aqui, não vou chamar de aba, na verdade, essa seção chamada Deployment Method. A gente pode fazer o deploy tanto utilizando o Heroku CLI, o que também é válido, mas eu acho que é um pouquinho mais complexo. Você pode fazer o deploy utilizando a conexão com o GitHub direta, né? Então, vai fazer como se fosse no Netlify, sabe? Se você já utilizou o Netlify alguma vez, ele vai listar os seus repositórios, você escolhe um para fazer o build e ele vai lá e builda. Ou se você quiser também fazer o deploy com Docker, né, fazer o deploy de containers em Docker, você pode também. Eu nunca fiz, não sei como é que é, mas eu sei que você pode. A gente vai fazer aqui o deploy com GitHub, né? Então eu selecionei aqui essa opção Connect to GitHub, ok? E aqui agora ele vai abrir essa caixinha de pesquisa para a gente poder pesquisar qual repositório que a gente quer fazer o build, né? Quais os nossos repositórios que estão lá no GitHub que a gente quer fazer o build. Então eu posso selecionar aqui tanto as minhas organizações que eu dei acesso ao Heroku, beleza? Então eu dei acesso aqui ao meu usuário, a organização da AlgaWorks e essa outra organização que eu tenho aqui. E eu poderia, por exemplo, procurar pelo meu repositório que eu fiz o fork e ele vai estar aqui disponível, tanto pelo da AlgaWorks, né, porque eu também tenho acesso. O meu usuário do GitHub tem acesso aos repositórios da AlgaWorks diretamente. Então, ele também iria aparecer aqui, né, no caso ele já apareceu, eu poderia escolher qualquer um dos dois.
Eu vou escolher esse aqui da Algorithms mesmo, tá? Mas para mim, nesse caso, não faria nenhum tipo de diferença. Então, vou clicar aqui em Connect. Ok. Beleza, e ele já fez a conexão, ele já conseguiu conectar essa aplicação que a gente criou aqui no Heroku com o nosso repositório que está aqui no GitHub, beleza? Agora ele já ficou até verdinho aqui falando Connected, beleza? E aqui embaixo, agora a gente tem mais duas seções, né? Automatic Deploys e Manual Deploy. Os deploys automáticos, eles são basicamente o seguinte, você vai escolher um branch, né? Então, no caso aqui, a gente só tem um branch que é a master mesmo. Mas se eu tivesse mais de um branch, enfim, você poderia escolher um branch para o Heroku ficar observando ele, e assim que houvesse um novo push para esse branch, né? Assim que você subisse alguma coisa nova para esse branch, ele iria gerar um novo build. Isso é muito legal, né? O conceito de Continuous Deployment aqui. Certo? E aí você tem essa opção aqui também de Wait CI to Pass Before Deploy, né? Porque dentro do GitHub você pode utilizar algumas aplicações de Continuous Integration ali, verificar se todos os testes passaram, enfim. Então essa opção aqui na verdade essa seção de Automatic Deploys, ela é relacionada a deploys automáticos mesmo, né? Ao conceito de CI. Né? Que você observa ali um branch, e esse branch, assim que você fizer uma alteração nele, ele vai gerar um novo build, beleza? É basicamente para isso que essa opção serve. E aqui embaixo é o Manual Deploy, né? O deploy manual. Ou seja, se você quiser vir aqui agora e gerar um deploy, você pode, tá? Então eu vou vir aqui e vou gerar um novo deploy, só para mostrar. Eu sei que vai dar erro e eu deixei esse erro acontecer de propósito, beleza? Então eu vou clicar aqui em Deploy Branch. Ó, e agora que ele falou, ó, deu um erro, né? Ficou até vermelhinho. E se eu clico aqui para ver o build log, eu dar um zoom aqui, ele vai dar esse erro aqui, que pode ser que seja comum acontecer com você se você trabalha em time e o seu time, cada um usa uma ferramenta para versionar, na verdade para instalar os pacotes, né? Então se você está trabalhando em time, você usa o NPM e o teu colega usa o Yarn, ou ao contrário, você provavelmente vai acabar dentro do seu projeto com dois arquivos de lock, que é o yarn.lock, que é o responsável por gerenciar as versões exatas instaladas pelo Yarn, e o packagelock.json, que é o semelhante, porém para o NPM. Isso não pode, quando você tem esses dois arquivos dentro do seu projeto, o Heroku vai dar fail lá no build, né? Ou seja, ele não vai deixar você buildar. Ele vai falar, olha, você precisa escolher um deles porque eu tenho que saber qual que eu devo seguir, beleza? Então, no meu caso aqui, eu gosto muito de utilizar o Yarn, eu prefiro utilizar o Yarn ao invés do NPM sempre, então eu vou estar removendo o arquivo packagelock.json daqui, beleza? Vou precisar commitar essa alteração, então aqui dentro do VS Code, na abinha de Source Control, né, para controlar as versões do meu código, eu vou adicionar essa mudança que eu fiz, né, que foi a remoção do arquivo packagelock.json, e vou dar um nome para o meu commit. Né? Vou até dar um zoom aqui no VS Code, para ficar um pouquinho melhor de ver. Vou chamar esse cara aqui de remove packagelock.json. Ctrl Enter para fazer o commit. Vou clicar nas três setinhas e push, que ele já vai fazer o push automaticamente para mim lá para o GitHub. Tá? Isso aqui porque está configurado para o meu remote lá do GitHub, já, ok? Você faz o push aí utilizando a CLI, utilizando, enfim, a GUI do GitHub, o que você tiver mais confortável. Essa aula aqui é uma aula de deploy dentro do Heroku, não uma aula de Git. E nesse momento a gente pode vir aqui de novo em deploy, certo? Porque se você der uma olhada, né, lá no meu repositório, olha só, vou atualizar. Já tinha atualizado, eu estava procurando a mensagem de commit aqui nos arquivos, mas como eu comitei somente a remoção de um arquivo, né, o arquivo ele não está mais aqui para ele mostrar a descrição, né, na última alteração naquele arquivo. Ele está aqui em cima, ó, remove packagelock.json, ou seja, eu já sei que já subiu, né, ele gerou aqui, fez um push há um minuto atrás, fez uma modificação há um minuto atrás. E aí se eu volto na dash do Heroku e eu tento fazer um deploy, agora ele não deve me mostrar esse erro novamente. Porque basicamente ele passou, né? Ou seja, ele já não mostrou esse erro, ele começou a fazer o deploy ali automaticamente já para mim, né? Então ele vai fazer todo o deploy e eu vou estar pulando nessa parte porque demora pra caramba para fazer o build. Olha só que legal que aconteceu aqui, ó. Ele está instalando utilizando o Yarn. Por quê? Porque ele rodou o código, na verdade, do Yarn, porque a gente deixou o Yarn lock. Então ele já sabe que é para utilizar o Yarn para manter aquelas mesmas versões. Isso é muito bacana. Bom, e aqui agora ele já basicamente finalizou, né, a release aqui, ó, release v3, né, ele já finalizou o nosso deploy. E se eu acesso aqui a minha aplicação, né, clicando aqui nesse botãozinho no canto superior direito, Open App, esperar aqui ele carregar,
O Heroku tem esse problema, né, de demorar um pouquinho para carregar as coisas, especialmente quando você faz um deploy. Ele deixa ali um downtime na sua aplicação, né? Quando você entre um deploy e outro, ela sempre vai ficar com um downtimezinho. Bom, e nesse momento aqui ele me deu um erro. A minha aplicação está com um erro. Então, para a gente descobrir qual é o erro que está ocorrendo aqui, a gente vai abrir o nosso terminal, beleza? E aqui ele já fala, olha, vamos entender qual... Para você ver os logs, na verdade, do que está acontecendo dentro dessa aplicação, a gente vai utilizar aquela Heroku CLI, que foi que a gente instalou, com o comando Heroku logs --tail, né? Para a gente seguir os logs ali. Então, eu vou abrir aqui um novo terminal. Aqui dentro eu vou digitar Heroku login. Se você nunca logou no Heroku ali, né, na CLI, você precisa digitar o comando Heroku login, vai apertar alguma tecla aqui, né, para abrir essa aba do navegador. Vou clicar aqui em login. Posso fechar essa aba e eu já estou logado, né, ele já falou, você foi logado com o e-mail tal, que é o e-mail da minha conta lá do Heroku. Então agora eu posso executar o comando Heroku logs, ok, para acessar os logs de qual aplicação. Então eu preciso passar aqui o comando --app, beleza, para dizer qual aplicação que eu quero monitorar os logs. Então qual que é a aplicação? A aplicação é essa alga-todo, beleza? É o nome, aquele identificador que a gente tinha colocado para a nossa aplicação. Então, a aplicação alga-todo, e eu vou passar um outro parâmetro chamado --tail, que ele serve para eu basicamente continuar vendo os logs em tempo real. Apertar Enter, e agora sim a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Olha só o que rolou. Ele executou o comando react scripts start aqui, beleza? E ele tentou executar, né, esse comando react scripts start, se a gente der uma olhada no código da nossa aplicação, ele é aquele comando que a gente tem aqui, ó, no package JSON. Aqui, o script start, é esse script aqui. Só que esse script, ele tenta fazer o quê? Ele tenta subir um ambiente de desenvolvimento. E não é isso que a gente quer. A gente não quer um ambiente de desenvolvimento. A gente quer um ambiente de produção mesmo, ok? Para que ele rode, né? Só que o Heroku, por padrão, ele depois que ele roda o build, né? Depois que ele roda o comando yarn build, ele vai tentar executar o comando yarn start. E ele encontrou esse script, né? Ele tentou executar, porém esse script vai dar erro porque ele tenta subir um ambiente de desenvolvimento e a gente está com um ambiente de produção ali, né? E isso acaba gerando um conflito. Então, o que eu vou estar fazendo nesse momento? Eu vou estar duplicando esse script start, vou chamar ele de dev, beleza? Então, aqui agora, eu vou chamar esse carinha aqui de dev. Então, toda vez que eu quiser rodar a minha aplicação, né, antes para eu iniciar o servidor de desenvolvimento da minha aplicação, eu tinha que executar o comando yarn start, beleza? Hoje, depois dessa mudança, eu vou ter que executar o yarn dev, beleza? Só essa alteração que eu vou ter que fazer aqui. Show de bola. E agora aqui dentro do meu script start, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando aqui dentro um arquivo chamado server.js, beleza? Vocês já vão entender o porquê. E aqui eu vou estar colocando um console log nele de batata, por exemplo. Só para saber que chegou aqui mesmo, né? E aqui dentro do meu script start, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o comando node server.js, beleza? Então eu vou executar com o node aquele arquivo JavaScript aqui, beleza? Vou salvar, vou jogar todo mundo aqui para a fila de staging, beleza? Vou colocar o commit, né? Então aqui em cima vou chamar de add server.js file, pode ser isso aqui mesmo. E vou fazer um push de novo para lá. Esperar ver se ele atualizou, né? Lá no GitHub. Já atualizou, já está com o meu commit aqui, né? Vou até dar um zoom para ficar melhor. Já está com o nome do meu commit aqui. Então eu posso voltar lá no Heroku, de novo em deploy, e fazer mais um deploy manual. Beleza. Então aqui vocês podem ver que ele já fez o release da versão 4. Agora se eu volto lá no meu terminal, olha só o que aconteceu aqui no meu terminal. Ele executou o comando npm start, né? Ele executou com npm, enfim, nessa parte de executar o comando não faz tanta diferença. E olha o que apareceu aqui no final do meu log. Exatamente, batata. Por quê? Porque ele executou aquele comando node server.js que estava aqui.
Então agora que você já sabe que ele primeiro faz o build, ou seja, ele vai gerar aquele build inteiro do React, ele vai executar o comando yarn build, e depois ele vai executar o comando yarn start por padrão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o comando yarn start realmente funcione, ele sirva a nossa aplicação ali que a gente acabou de buildar. E a gente vai estar utilizando um pacote chamado Express para estar ajudando a gente a fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui então vai ser instalando uma nova dependência. Beleza? Então eu vou adicionar com yarn add uma dependência chamada Express aqui, beleza? Se você quiser saber mais sobre o Express, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link diretamente para o site do Express, beleza? O Express é basicamente um framework minimalista para Node.js, ok? E ele vai ajudar a gente a servir a nossa aplicação ali de forma estática, porque os nossos assets que são gerados no build do React são arquivos estáticos. A gente vai estar utilizando o Express, que é muito simples de estar utilizando, para estar gerindo isso aí para a gente, né? Para estar servindo, na verdade, isso aí para a gente. Então, agora que ele já instalou aqui o Express dentro do meu projeto, eu vou acessar aquele arquivo que eu tenho lá, o server.js, beleza? Vou remover essa linha do console log, porque a gente não precisa mais dela. E agora eu vou criar uma constante Express aqui. E vou dizer que ela faz o require, né, daquele módulo Express que a gente acabou de instalar. Vou criar uma aplicação, certo? Aqui com o Express. E vou dizer que o meu app, ele escuta, na verdade, a porta que o Heroku definir como a porta que deve ser escutada. E como que eu sei que porta é essa? Ela vem dentro de uma variável de ambiente, beleza? E para a gente acessar as variáveis de ambiente dentro do Node.js, a gente usa o process.env, beleza? Aí tem uma variável de ambiente chamada port lá dentro, beleza? E caso essa variável de ambiente não exista, né, a gente coloca um padrão aqui que seria o 3000. Beleza? E aí esse app.listen, ele tem uma função de callback, a gente passa uma função de callback aqui que ela recebe um erro, né? Então, se esse erro existir, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele faça o retorno de um console log com o meu erro, beleza? É isso que eu quero que aconteça. Na verdade é erro, né? Não é erro. Se não, eu quero que ele faça só um console log mesmo, com tudo funcionando certinho. Beleza? Então o que a gente fez nesse momento? A gente criou uma aplicação aqui com o Express, né? A gente fez o require do Express, criou uma aplicação utilizando o Express e a gente colocou ela para rodar na porta que o Heroku definir como padrão, né? E caso isso aqui seja indefinido, a gente vai passar a porta 3000 aqui como fallback mesmo, né? Se isso aqui não existir, a gente passa a porta 3000, beleza? E aí ele recebe uma função de callback. Se tiver um erro, a gente vai retornar o console log daquele erro. Se não tiver, ou seja, caso esse erro aqui não exista, ele vai cair direto nesse bloco, né? Vai continuar rodando o código do bloco, que vai ser basicamente o console log falando tudo funcionando certinho, beleza? Só que agora tá faltando o quê? Tá faltando a gente configurar os nossos estáticos, tá? Então para isso eu vou simplesmente colocar mais uma linha de código, que vai ser app.use, ou seja, para eu utilizar em qualquer rota que eu tiver, beleza? Ou seja, aqui no meu barra mesmo, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma função aqui do Express chamada express.static. Então ele vai observar um diretório e vai servir os arquivos que estão dentro desse diretório, dentro dessa rota que está aqui. E qual vai ser esse diretório, né? Quando a gente faz o build da nossa aplicação, então se eu executo aqui, por exemplo, um yarn build aqui dentro, o que ele vai fazer para mim? Ele vai gerar um diretório também chamado build, né? Em alguns casos pode ser dist, especialmente se você estiver utilizando outro framework, como, por exemplo, o Vue.js, enfim, porque esse tutorial a gente está fazendo com React, mas ele também vale para outros frameworks como o Vue.js. Em alguns casos pode ser dist, né? Ou se você estiver utilizando uma versão antiga do Create React App. Mas no nosso caso aqui atualmente é o build, né? Ele vai gerar esse diretório build aqui. Então a gente quer basicamente que ele sirva a partir da raiz, né? Ou seja, a partir da rota principal, esse diretório build aqui. E eu poderia simplesmente passar um ./build, ok? Que deveria funcionar, tá? Se a gente fizesse dessa forma. Mas para garantir que ele vai pegar exatamente o path correto, independente do sistema operacional que a gente esteja utilizando, eu vou fazer o require aqui de um módulo path, né, que a gente tem dentro do próprio Express. A gente não precisa instalar isso aqui. Na verdade, dentro do próprio Node.js, né, ele já tem esse módulo path aqui. E eu vou pegar um carinha dentro dele chamado resolve aqui dentro. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse método, né, esse método resolve,
E eu vou passar como primeiro parâmetro uma super global chamada dirname. Em seguida, aqui, o meu build, beleza? Se você não entendeu isso, cara, relaxa, você só vai precisar fazer isso uma vez. Se eu for entrar muito em detalhes, a gente vai falar muito sobre Node.js aqui e não é o foco, tá? Pode fazer isso aqui, confia que vai dar certo, beleza? E só isso aqui já é suficiente. Agora eu vou pegar, vou simplesmente salvar tudo isso. Vou adicionar tanto o meu server.js quanto o meu package.json na fila de commit. E vou dar aqui vou dar um nome para esse commit, né? Eu vou colocar aqui como config express server. Já atualizou, né? Ou seja, já está aqui, ó, config express server. Então ele já veio parar aqui no GitHub e eu vou gerar mais um deployzinho maroto. Clica aqui em deploy branch. Bom, então aqui agora ele já fez o release do V5, né? Ou seja, o nosso app já está disponível lá. Se eu abro o meu app, olha só o que aconteceu. Meu app já está funcionando lá no Heroku. E se a gente der uma olhada lá nos logs do Heroku, olha só, a gente consegue ver, eu vou até colocar aqui lado a lado com o terminal. Deixa eu abaixar, diminuir um pouco a fonte aqui e atualizar. Olha só, vocês já conseguem ver quais são os requests que estão sendo feitos lá e está tudo vindo com status 200, enfim, tudo vindo com o status certinho que a gente precisa para estar rodando a aplicação e a aplicação já está funcionando certinha lá. E aí, às vezes você pode estar se perguntando, Daniel, eu não caí em nenhum desses erros ou eu só caí em algum dos erros que você me mostrou aqui nesse vídeo. Isso é normal? Por que isso aconteceu? Eu propositalmente provoquei dentro desse vídeo os erros mais comuns que você pode encontrar quando você vai fazer o deploy de uma aplicação React dentro do Heroku, beleza? Então, se você não encontrou os erros que eu mostrei, não tem nenhum problema, beleza? Se tudo funciona de boa de primeira, significa que o teu projeto está bem configurado, só parabéns, beleza? Mas eu quis mostrar aqui alguns erros, porque eu sei que alguns de vocês têm configurações, têm ambientes, nunca fizeram deploy, trabalham em equipe, enfim. Então eu quis mostrar alguns erros aqui que provavelmente podem acontecer para já evitar, né, de você ter que perguntar aqui nos comentários e eu te responder em texto. Eu prefiro mil vezes mostrar isso aqui em vídeo. Então é isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho para você. E se você chegou aqui, significa que você quer aprender sobre React, né? Você quer aprender mais sobre o ecossistema de React. Então, se você quiser ver formas alternativas de fazer o deploy de aplicações React.js ou como construir aplicações, interfaces com React.js do zero, eu recomendo que você se inscreva no nosso curso. Ignição React é o primeiro link que vai estar aqui na descrição e também fixado nos comentários, beleza? É o curso que vai te levar do nível 0 ao nível intermediário em React.js. É isso, mergulhador. O vídeo foi esse e vejo você no próximo.